Gostaria de pedir para que todos abram suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, Novo Testamento. Segunda Coríntios, capítulo 7. Segunda carta, escrita por Paulo aos irmãos que habitavam na cidade de Corinto, capítulo 7, verso 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então eu vou repetir para aqueles que demoraram um pouquinho mais a achar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E a palavra de hoje tem como título A Tristeza Segundo Deus. Nós vamos ouvir hoje sobre a tristeza segundo Deus. Nós lemos aqui que a tristeza segundo Deus, ela opera um arrependimento que gera salvação. E a tristeza do mundo, ela traz a morte. Então, segundo as Escrituras, nós temos dois tipos de tristeza: uma que traz a vida e uma que traz a morte. Então eu queria discorrer sobre isso nessa noite. Na terça-feira, vendo um noticiário, apareceu o caso que me chamou a atenção de uma menina lá em São Paulo. Ela tinha 18 anos de vida e que foi assassinada por seu noivo. Ele tinha 20 e poucos anos, o rapaz. Eles se apaixonaram, começaram a se relacionar, e a família no começo achava o rapaz o homem perfeito para ela. Em um mês de namoro eles noivaram, e depois disso ele começou a se desentender com ela começou a se desentender com ele. Eles começavam a brigar muito, o cara era muito ciumento, e após o período eles romperam relações. A menina decidiu que não iria mais se relacionar com ele, e o rapaz insistentemente visitava ela, fazia todas aquelas loucuras de bater de madrugada na casa da menina, tocava lá, incomodava os pais, buscava ela na saída do trabalho, insistentemente querendo o retorno do relacionamento. Até que um dia, por volta das 4:30 da manhã da terça-feira agora que passou, ele bateu na casa da menina, e os pais pediram que pelo amor de Deus ela atendesse a ele, porque ele ia acordar toda a vizinhança e ia ficar ali na frente incomodando todo mundo. E então o rapaz ficou conversando um tempo com ela, e como morava perto da casa dela, ele convenceu ela a ir até a casa dele para ele ir embora. E na sala da casa dele, esse rapaz matou essa menina com 14 facadas. E isso me mexeu comigo quando eu vi essa notícia. Fiquei impressionado com a brutalidade do crime do rapaz. E ele, dando entrevista, ele disse que não se arrependia de nada, que ele só se arrependia se ela não tivesse morrido. Seria o único arrependimento dele. E como hoje nós estamos falando de tristeza, eu achei por certo trazer essa história, porque esses casos nos chocam quando nós ouvimos. Mas o que mais nos choca é que esses casos são costumeiros. Costumeiros, sejam com pessoas famosas como o Pistorius, o corredor, que todos viram, que assassinou também sua esposa, ou então no povo comum mesmo, como nós vemos do dia a dia, na periferia. E esses casos se multiplicam. Não foi um caso isolado de uma pessoa que assassinou. Não, isso acontece costumeiramente nos nossos dias.
Então, o que leva uma pessoa a assassinar outra pessoa, a não ser o tremendo mal que essa pessoa sentiu, essa tristeza profunda na alma dela, que achou por certo aniquilar aquele que lhe causou aquele mal, aquele transtorno. Então todos os crimes conjugais que nós vemos geralmente tem essa perspectiva, né? O homem que foi rejeitado pela mulher, ou a mulher que foi rejeitada pelo homem, ou o homem que foi traído pela mulher, e a mulher, vice-versa, foi traída pelo homem. E a tristeza se apodera de tal forma no coração dessas pessoas que elas chegam a cometer crimes hediondos como esse. Então nós vemos que essa tristeza é a tristeza segundo o mundo. É uma tristeza que ela opera a morte. Eu vou falar mais sobre isso. Não quero me deter a uma morte física, porque não é apenas a morte física e crimes hediondos que a tristeza do mundo produz. A tristeza do mundo, ela produz a morte. Mas hoje nós vamos falar de toda a morte, não apenas esse tipo de morte que é um crime, mas a morte também da alma. Então nós vemos que a tristeza do mundo, ela surge quando o ser humano ele é privado de um bem, ou seja, lhe é negado um bem. E isso desde a tristeza mais banal, mais trivial, mais simples, mais boba, até as tristezas mais sérias. Por exemplo, um exemplo de tristeza séria. O filho que não consegue se despedir do seu pai antes dele morrer, ou o pai que não consegue dar o adeus ao seu filho antes dele morrer. A pessoa é tomada de uma tristeza por isso, porque ele foi privada, ela foi privada do bem de poder falar a última vez com o seu querido filho ou pai antes dele falecer, e nunca mais vai falar com essa pessoa. Então a tristeza se apodera da alma da gente por causa disso. Até coisas tolas, como está com vontade de comer um bolo de chocolate e não tem chocolate, a gente fica triste. Tem gente que fica triste porque ninguém liga para ela. Tem gente que fica triste porque amanheceu com muito sol, ela queria chuva. Tem diversas situações de tristeza, Mas o ser humano, quando lhe priva de um bem, ele fica triste. Bastou privar ele de um bem, ele ficou triste. E então definimos a tristeza do mundo assim: a privação de um bem, a privação de algo bom para essa pessoa. Então a tristeza se apodera, digamos assim, da alma desse indivíduo. De repente poderiam pensar que eu estou exagerando em falar isso, mas eu conheço pessoas, e com certeza vocês, se nós todos vamos parar para pensar, pessoas que ficam extremamente tristes por coisas extremamente tolas. A pessoa fala: o que houve contigo? Falando: eu estou triste. Está triste por quê? Estou triste porque o meu time perdeu. Porque teu time perdeu, está triste. Não sei mais o que eu faço. Não sei mais. Existem pessoas que são fanáticas por futebol e ficam tristes. Não é ficar que pena, chateado é uma coisa. Triste, profundamente triste, aborrecido. A gente vê, nós vemos pessoas todos os dias aborrecidas. Aquela pessoa não me cumprimentou direito. O que houve? Aquela pessoa não me cumprimentou direito. Estou aborrecido, estou triste. Então coisas tolas, simplesmente bobas, que fazem com que a pessoa fique extremamente aborrecida, E isso tudo por quê? Porque o homem, ele acredita que ele é merecedor de todo o bem, de todo o tipo de bem que existe no universo. Os homens não conseguem conceber a ideia de não ter uma família feliz. Não conseguem conceber a ideia, por exemplo, de ter um filho e ele nascer com uma deficiência. Isso seria profundamente triste. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ter pesar. Eu só estou querendo tentar que nós venhamos a refletir que como ser humano, ele acredita que realmente é um direito seu, que todas
as bondades e beneficências do universo atinjam ele. E se nós pararmos para refletir um minuto, nós vamos ver que isso é verdade nas nossas vidas. Desde o momento que nós acordamos, nós achamos que temos direito de nada e ninguém aborrecer a nossa vida. Ninguém tem o direito de falar ríspido com a gente. No nosso trabalho não pode acontecer nada que vá contra aquilo que nós achamos que temos direito. Enfim, o homem, ele pensa que o mundo inteiro deve algo a ele. E a tristeza se apodera do homem justamente quando ele percebe que não vai ser todo o bem que vai vir sobre a vida dele. Todos os dias, várias e várias coisas ruins acontecem no mundo por causa do pecado. Por causa do pecado, crianças nascem com problemas físicos, casais que não se dão bem, brigas entre pai e mãe, na faculdade, pessoas que não conseguem se formar, pessoas que não conseguem um emprego digno, pais que têm seus filhos nas drogas, né? E milhares e milhares e milhares de problemas o homem tem. Então, o homem achar que nenhum tipo de problema vai acometer ele realmente tem uma mente insana, uma mente totalmente insana, porque então é certo que nós vamos sofrer nesse mundo. Isso é uma certeza. É certo que não é todo o bem do universo que vai ser nos dado. Muitas pessoas não vão casar, muitas pessoas não vão ter filhos, muitos vão perder seus filhos cedo, muitos vão ter problemas com o seu cônjuge, com seus filhos, muitos vão trabalhar a vida inteira e não vão conseguir conquistar sua casa, o seu carro, muitos nunca vão ter um carro, ou muitos, enfim, todas essas tristezas que nós achamos as maiores tristezas do universo. Muitos vão ter namoradas que vão dizer não. Muitos homens vão ter mulheres que vão rejeitar eles e vice-versa. Só que esse homem, por exemplo, que matou essa menina, esse rapaz, o que estava na alma dele? Ele achou um absurdo, impossível alguém não dar para ele o carinho que ele tanto merece, não valorizar ele como ele tanto merece, não reconhecer quão bom ele é, não reconhecer o quão legal, importante ele é. Então, simplesmente, se ela não dá a ele todo esse bem, esse sentimento de segurança, esse sentimento de companheirismo, ele fica aborrecido a tal ponto de a alma dele ficar totalmente impregnada pela tristeza e assassinar essa menina. E nós muitas vezes cometemos todo tipo de crimes contra Deus no nosso coração, quando as tristezas do mundo nos acometem também. Então, para o homem natural, a justiça só ocorre quando seus direitos lhe são assegurados. E é por isso que nós vemos tantas organizações dos direitos. Direito dos animais, direito dos professores, direito da mulher, direito da criança, direito do professor, direito de tanta gente, de tanta coisa que um homem, ele acredita que lutando, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, o homem que não tem a Cristo, ele acredita que se ele lutar de forma impetuosa, se ele se posicionar no mundo, brigando e fazendo tudo corretamente, ele vai ter tudo aquilo que é direito dele. Ele é um sonhador, isso é uma utopia. Ele acredita, não, se eu estudar, eu vou passar. Mas tem muitos que estudam 20 anos e não passam, por uma medicina, por exemplo. Não, mas é meu direito, eu estudei, né? O homem acha que ele lutando por seus direitos, então todo o bem do universo, todos os benefícios, todos os prazeres vão lhe ser dados. E aí então começa a luta do homem natural. Ele acorda segunda-feira de manhã para quê? Para fazer a parte dele, para buscar, enfim, né, um lugarzinho ao sol, com a frase do todo brasileiro: eu também sou filho de Deus, né? Então eu também sou filho de Deus. O homem natural, ele não consegue conceber na mente dele a ideia de não ter uma casa. Não pode, é impossível. Eu vou viver aborrecido. Ele não consegue conceber a ideia de não ter um transporte. Ele passa a vida inteira lutando por isso. Então ele acha que é direito dele todos os bens do universo servirem a ele.
Automaticamente a justiça só ocorre quando tudo aquilo que é bom atinge ele. E automaticamente a extrema injustiça é o quê? Quando ele é privado do bem. Ele é privado do bem. Alguma doença é injusta. Na mente do homem natural, a doença chegar até ele é uma injustiça tremenda. A doença chegar na família dele, isso não está certo, isso é injusto. Um parente morrer na família, isso é injusto, isso não está certo, isso está errado. Ele acredita que ele está sendo totalmente injustiçado. E é daí que surgem todos os tipos de crime. O bandido, ele entra, ele planeja um assalto, ele entra num banco, ele rouba porque eu também tenho o direito de ter. E as pessoas mais ricas, esses que governam, eles têm tudo. E nós não temos nada, então nós vamos entrar lá e nós vamos tomar o que é nosso. Nós temos direitos também. A criança que é pequenininha, está lá na creche, ela não tem o brinquedo, mas a outra criança está com o brinquedo que ela gosta. Ela pega o brinquedo, tira da mão da criança. É meu direito. Eu também quero esse brinquedo. Tu tem o brinquedo na cabecinha da criança. Eu gostei e está na tua mão. Ele não tem que estar na tua mão, ele tem que estar na minha mão. E ele tira. E a gente vê essas histórias de criança pequena que vai na casa do coleguinha e pega um brinquedinho e leva para casa. Ali já está mostrando o pecado. Todo tipo de crime, desde os mais bobos, como esse que eu estou dizendo, que uma criança inocente, entre aspas, mas que já tem o pecado, eles ocorrem porque o homem acha totalmente injusto ele ser acometido pelo mal. Então, existem roubos, existem o pessoal que rouba no governo, existem os assaltos, como eu falei, existem abortos. Uma mulher é capaz de abortar um filho, como uma pessoa, como um ser humano é capaz de largar uma criança num saco dentro de um rio ou dentro de uma lata de lixo. Por que ela acha isso? Porque ela acha injusto naquele momento da vida dela algo que vai atrapalhar os planos dela de ser feliz. Ela vai mais poder sair à noite, ela vai mais poder... E ela faz isso. Por quê? Porque é uma injustiça tremenda alguém tocar no conforto dela, alguém tocar naquilo que ela acha sagrado. O que é sagrado para o homem natural? O seu bem-estar. E o homem natural vive no mundo só em busca dos seus interesses, daquilo que lhe faz bem. E isso é maravilhoso, isso é bom, isso é divino, isso é santo, isso é sagrado. Por quê? Porque todas as coisas devem me servir. É isso que o homem natural pensa. E então a tremenda injustiça acontece quando nada daquilo que eu sempre esperei e sonhei aconteceu na minha vida. E aí a gente vê marido matando mulher, mulher matando marido, pessoas matando seus pais por causa de herança, e crimes de toda sorte. Porque afinal de contas, quão injusta seria a vida se eu não recebesse tudo aquilo que é meu direito, Então essa é a tristeza do mundo. Ela opera sempre para a morte. O homem fica sempre aborrecido, triste. Por quê? Porque as coisas não acontecem totalmente como ele deseja, como ele almeja. E o homem natural, ele só se move, o homem pecador, ele só se move em direção àquilo que lhe faz bem. Ele não faz mais nada a não ser buscar o seu bem. Eu estava falando aqui, a gente viu eu falando sobre direitos, e quantas ONGs, quantas instituições existem para defender os direitos dos homens, Esses dias até aconteceu uma coisa engraçada, que o cachorro do vizinho estava no frio lá, e aí a minha sogra ligou para a vizinha e disse para ela que tinha que tirar o cachorro lá, que ele estava passando frio, estava preso lá no meio. Mas o jeito que ela falou com ele, eu falei para a Lídia, eu falei para minha esposa, eu falei: amor, talvez eu podia ligar para eles e dizer: olha, quem sabe se a senhora não viu que o cachorro está ali, dá uma ajeitadinha. Não, ela falou assim: a senhora não pode deixar o seu cachorro ali, E aí eu falei assim: amor, eu acho que se fosse uma pessoa que fosse mais mal educada, ela ia dizer: tá bom, ia desligar o telefone, não ia dar bola. Mas daí a minha esposa me respondeu: mas existem os direitos dos animais. Existem os direitos dos animais. Eu disse: é verdade, amor. E eu não podia parar para pensar nisso, existem os direitos dos animais. Aí eu comecei a refletir nessa palavra. Eu disse: até os animais têm direitos, Todos têm direitos, os índios têm direitos, os professores têm direitos, os funcionários públicos têm direito, todos têm direitos, a criança, o adolescente. Agora a gente vê que estão querendo proibir o pai de disciplinar os seus filhos com uma palmada.
né? Porque aquela criança ela tem o direito. Então, de não apanhar. A gente vê agora na universidade todo mundo nas redes sociais discutindo: é direito ou não é direito, as cotas, os índios, os pardos, os negros, os que estudaram em colégio público. Eu só quero que todos recebam o que é seu direito. Não é isso que as pessoas falam na internet, nos debates. Eu não sou contra as cotas, mas eu quero que todos tenham os mesmos direitos. Então o homem só se move para buscar os seus direitos. Eu nunca vi uma pessoa pedir trabalho, chegar para o patrão e dizer assim: vem cá, eu não quero saber dos meus direitos, eu quero saber dos meus deveres. Eu quero saber dos meus deveres. Que hora que o senhor gosta que eu chegue? O senhor gosta que eu use qual tipo de roupa? Cabelo, o senhor se importa se eu corto, se eu não corto? Se eu faço a barba, se eu não faço a barba? Eu estou interessado mesmo nos meus deveres. A gente não faz isso. O homem não faz isso. Ele chega lá e diz: tá, vem cá, sábado eu trabalho. Até que horas? Já esperando até meio-dia, até o meio-dia, né? A gente procura, quanto que eu vou ganhar? Então o homem que se casa, ele não se casa perguntando assim, porque ele não se casa, ele não fica em casa pensando à noite: amanhã eu vou me casar, então eu vou poder lavar louça e vai ser maravilhoso quando eu puder limpar a casa e cortar grama toda semana, lavar o carro. Eu vou me casar, aleluia, eu vou poder conviver com o mau humor da minha esposa pro resto das minhas vidas. Não, ele não pensa nos deveres dele. Ele nunca vai pensar nos deveres dele. Ele pensa: minha esposa vai cozinhar para mim, então vai ser quentinha a minha casa. O homem, ele não se move. Ele não se move para buscar o seu dever. Nunca se move. Isso é fruto do pecado. Ele só se move para ver aquilo que é para ele, não dele. Sempre para ele. Sempre para ele. Tudo é para ele. Nenhuma organização de direitos humanos, ela surgiu dos deveres. Os deveres dos professores não tem. Não, mas tem, Rafa, os deveres dos professores. Tem, porque tem os direitos dos alunos. Aí tem os deveres dos professores. Não existe nenhuma instituição que foi criada unicamente para buscar os deveres. Elas se originam de outra instituição que busca os direitos. Então, existem os direitos dos animais, né? Por quê? Por que existem os direitos dos animais? Né? Por causa que as pessoas ficaram preocupadas os animais em receberem seus direitos. Tá, mas e os deveres dos donos de animais existem? Existem. Mas existe alguma instituição que defende os deveres dos donos dos animais lá? Quando passear no cachorrinho, levar a sacolinha para botar o cocôzinho dele dentro. Existe alguma instituição que determina os direitos dos donos de animais? Não. Existe uma instituição que diz os direitos do meio ambiente. E aí então você não pode deixar o seu animal fazer o cocôzinho na rua. Então é só direito. E ninguém pensa nos deveres, né? Então o homem natural, ele só busca os seus direitos. Tudo é sobre si mesmo. E a tristeza do mundo é o retrato do coração do homem mundano. A tristeza do mundo é o retrato, é o espelho. Quando eu não tenho aquilo que eu acho que é meu direito, eu me aborreço. Pessoas se matam por causa disso. Por que ele se matou? Porque a mulher largou dele e se matou. Por que ele se matou? Não porque ele perdeu o cargo na grande empresa. Ele se mata, ele tira a própria vida. As pessoas entram em depressão. As pessoas se matam. Por quê? Porque as coisas não aconteceram como ela esperava. Isso acontece. Então, o motivo da tristeza do mundo operar para a morte é justamente porque ela só acumula pecado sobre pecado. Porque o homem, ele vai fazer de tudo e vai usar qualquer meio para buscar aquilo que lhe é direito. E ele vai fazer o que for necessário. Ele vai fazer o que lhe for necessário. A tristeza do mundo, ela opera para a morte, porque a tristeza do mundo faz do homem o centro do universo. É por isso que a tristeza do mundo opera para a morte. A tristeza do mundo, ela faz do bem, do bom, do agradável, do prazeroso, um servo eterno do seu apetite insaciável. Por isso que a tristeza do mundo, ela opera a morte, porque ela inverte os papéis. Santo Agostinho dizia que Deus é o sumo bem. Muitas pessoas chamam Deus de várias formas, mas Santo Agostinho, ele dizia que Deus, ele é o sumo bem. Ou seja,
A Bíblia fala que todo dom, toda boa dádiva vem de Deus. A alegria vem de Deus, o amor vem de Deus, a paz vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é luz, é Deus e vem de Deus. E então, se o homem, ele acredita que todo o bem deve servir ele, o que ele acredita no fundo? Que Deus deve servir a ele. É isso que o homem pensa. Todo o bem, todo o bom, todo o prazer deve me servir, fazer tudo o que eu quero. Mas quem é o sumo bem? É Deus. Então, por isso que a tristeza segundo o mundo, ela opera para a morte, porque a tristeza segundo o mundo é o homem aborrecido, porque Deus não serve ele o tempo todo, fazendo tudo o que ele acredita que lhe é devido. Ele inverte os papéis. Essa é a tristeza do mundo, ela inverte os papéis, coloca o homem no centro do universo, e o mundo inteiro deve viver para esse homem, para que tudo lhe aconteça da forma que ele deseja. Por isso que essa tristeza opera para a morte, porque ela glorifica o homem, ela glorifica o homem e não a Deus. O homem é o centro do mundo. E esse pecado imundo, ele entrou no meio das igrejas. E não há nada mais imundo, não há nada mais pecaminoso do que uma pessoa utilizar do Evangelho da Santíssima Trindade bendita para servir os seus caprichos. E é isso que acontece na igreja moderna. É isso que acontece na igreja moderna. O homem definiu a fé como o quê? A fé é eu acreditar que tudo aquilo que eu quero vai acontecer na minha vida. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é otimismo, isso é egoísmo, isso não é fé. Não, mas a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, e eu espero um carro novo. A fé é a convicção dos fatos que não se veem, e eu já estou vendo o meu casamento como um fato. Então eu tenho fé porque eu tenho convicção e certeza dos fatos e daquilo que eu não vejo, das coisas que eu espero. Isso é fé sim. Não, isso não é fé, porque nesse capítulo do livro de Hebreus, capítulo 11 do livro de Hebreus, onde o apóstolo, não sabemos quem escreveu, supostamente o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, ele escreve no capítulo 11 de Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e de fatos que o homem não vê, mas ele discorreu o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o capítulo 11, ele foi falando todos os fatos que os cristãos esperam, todas as certezas do Evangelho. Então ele vai no capítulo 11 e diz: a fé, ela é a convicção das coisas que se esperam. Que coisas são essas? As coisas que ele falou do capítulo 1 até o capítulo 11. E quais são essas coisas? Que o homem deve se arrepender, que o homem deve ter a Cristo como seu único Senhor. Então a fé é a convicção dos fatos que se esperam. Que fato? Por exemplo, ele falou anteriormente que o homem seria julgado. Ele falou anteriormente que o homem estaria na presença de Deus, ele seria julgado segundo as suas obras. Então quando ele diz que a fé é a convicção dos fatos que não se veem, ele está falando que a fé é a convicção do fato que o homem será julgado, que ele disse anteriormente. Então ter fé e ter fé é ter convicção, é ter certeza e esperar que tudo aquilo que o Evangelho diz, que a Bíblia diz, vai acontecer. Deus vai julgar os pecadores, Deus vai julgar os santos. O único caminho é Cristo, o único intercessor é Cristo. Deus é santo, vai derramar sua ira sobre o pecado. Cristo é o único caminho para ir ao Pai. Então, eu ter fé não é ter convicções das coisas que eu espero, coisas banais, coisas triviais. Espera todo esse bem que o homem espera, o homem pecaminoso, como estava discorrendo anteriormente. Ter fé não é esperar que todo o bem e o universo vai lhe servir, porque ele tem isso como um fato e uma convicção. Isso não é fé. Buscar um ser superior para que as suas necessidades sejam supridas não é fé. Um cachorro busca um ser superior para suprir as suas necessidades.
O cachorro, quando ele tem fome, ele busca um ser superior, que é o homem, para que as suas necessidades sejam supridas, para que alimente ele coma. Quando ele está com frio, ele bate lá na casa até o homem lá pegar um cobertor e colocar ele bem quentinho. Então, buscar um ser superior para que as suas necessidades sejam supridas, isso não é fé. No caso do cachorro é fome, frio, não tem nada a ver com fé. E hoje a igreja moderna, ela prega isso. Ela ensina que Cristo é um meio para que o homem consiga todo esse bem que ele tanto espera. A aceitação, a segurança, a riqueza, a viagem para a praia, o casamento perfeito, a estabilidade. E é por isso que essas igrejas que pregam sobre isso, elas estão lotadas. Não cabe mais gente. Terça-feira é o dia da vitória financeira, quarta-feira é o dia do casamento, quinta-feira é o dia, porque o homem pode procurar no cardápio da igreja aquilo que ele quer, então ele vai no dia certinho buscar aquilo que ele deseja. Então por que essas igrejas elas explodem de gente? Porque o homem ele está sempre em busca desse benefício para ele. Então o que eu quero hoje? Eu quero prosperidade. Então sábado é a corrente da prosperidade, então eu vou lá no sábado. O que eu quero hoje? Namoro, eu preciso de uma mulher. Aí tem lá a terapia do amor, o dia que é a terapia do amor. E as igrejas que não fazem essas campanhas, elas não fazem as campanhas, mas é a mesma coisa. O pastor vai orar para quê? Para que Deus seja exaltado na tua vida? O pastor vai orar para quê? Para que nós possamos ser mais santos, orar mais? Não, o pastor vai orar para que aquilo que você quer aconteça. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é justamente o pecado. O homem vai hoje usar a Deus, usar o Evangelho, porque ele está triste, mas é a tristeza do mundo, é a tristeza que nós falamos antes, é a tristeza que ele espera que o universo inteiro faça tudo o que ele espera para ele, e ele vai para a igreja com essa tristeza, e aí ele quer o quê? Que Deus resolva essa tristeza. Por quê? Porque ele merece receber tudo o que ele espera. E é por isso que a maioria das pessoas vão na igreja moderna. E é por isso que a maioria das igrejas que pregam a prosperidade, e que pregam a vitória, e que pregam o sucesso, elas enchem. Porque o homem está totalmente aborrecido com a vida dele, com ele, e ele acha que é totalmente justo que tudo dê certo para ele. Então quem que pode resolver essa parada? Quem que pode resolver essa parada é Deus. Então tá bom, então eu vou buscar a Deus. Então por isso que o brasileiro fala, o importante é ter fé. O importante é ter fé. Não importa no que. Não importa se é num pé de jabuticaba, não importa se é numa imagem, não importa se é num copo com água, não importa. O importante é eu ter fé, porque aquilo ali vai me dar o que eu quero. Não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada a ver com Deus. Porque não busca a Deus. Quando uma pessoa vai dar um testemunho, eu quero glorificar a Deus porque eu ganhei um carro. Ela não está glorificando a Deus, está glorificando o carro. Ela não está feliz com as coisas espirituais, ela não está feliz porque ultimamente ela tem pensado menos pensamentos pecaminosos e mais na vida eterna dela. Ninguém dá testemunho na igreja. Eu quero dar um testemunho porque essa semana os meus pensamentos pecaminosos eles foram embora e eu estou apenas pensando na minha vida eterna. Eu quero dar um testemunho que o Espírito Santo transformou a minha vida. Não, eu quero dar um testemunho que eu ganhei um carro, eu quero dar um testemunho que eu ganhei a casa, eu quero dar um testemunho. Ela não está glorificando a Deus, ela está glorificando as coisas que ela recebe. Então não importa qual é a igreja, não importa que tipo de religião é, dando o que essa pessoa quer, ela recebe. Então isso não é fé. Isso é otimismo, isso é positivismo, isso não tem nada a ver com fé, porque fé, como eu falei antes, fé é justamente crer naquilo que Deus fala na sua palavra, e Deus nunca fala na sua palavra que Ele vai dar tudo o que o homem quer, pelo contrário, Ele diz que o homem deve dar a Ele tudo o que Ele requer, toda a honra e toda a glória. É sobre isso que é o Evangelho. O homem usa até mesmo do arrependimento. O arrependimento que nós vemos hoje em dia não é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento é o quê? Eu estou triste porque eu estou nesse pecado. Mas por quê? Porque esse pecado me faz mal. Até o arrependimento é pecaminoso. Eu estou arrependido porque eu saí, então bebi e fiz muitas festas. Mas por que você está arrependido? Porque eu gastei todo o meu dinheiro. Isso me aborrece.
não tem nada a ver com Deus. Eu estou aborrecido porque você está arrependido. Eu estou arrependido que eu colei na prova lá. Por que você está arrependido? Porque o professor me pegou e me mandou para o diretor, então eu estou arrependido. Até mesmo arrependimento é pecaminoso. Isso não é arrependimento, isso não é fé. O nome de Cristo tem sido profanado. As pessoas pensam que o nome de Cristo é um nome mágico, como uma lâmpada que nós esfregamos e dizemos: em nome de Jesus eu declaro X. Em nome de Jesus agora eu determino Y. Em nome de Jesus, esfrega a lâmpada, nome mágico, está ali, pum, acontece. Orar em nome de Jesus não é um nome mágico. Orar em nome de Jesus é orar em Jesus, ou seja, em Cristo, como filho de Deus, inserido na sua família, na família de Deus. Orar em nome de Jesus é estar em Cristo, orando por meio de Cristo. Isso é orar em nome de Jesus. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Quando Jesus nos ensinou a orar, qual foi a primeira frase que Ele nos ensinou? Santificado seja o teu nome. Era assim que Jesus orava. Ele falou: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. E ele não orou: seja feita a nossa vontade na terra, né? Seja feita a nossa vontade da terra aí no céu, Senhor. Não, ele falou: seja feita a tua vontade. Então eu não consigo acreditar como uma pessoa determina algo em nome de Jesus. Não, eu determino tal coisa. Quem determina é Deus. O homem não determina nada. Jesus, quando ele foi orar, ele falou: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus falou: de mim mesmo eu nada posso fazer. Aí alguns hoje vão na igreja e dizem: não, aqui a oração, o pastor é forte, eu oro, acontece, eu declaro e deu, está pronto. Mas Jesus falou: eu, de mim mesmo eu nada eu posso fazer. O Cristo encarnado falou que nada ele podia fazer dele mesmo, a não ser aquilo que o Pai quisesse. Mas os homens hoje acreditam que pode usar o nome de Cristo para que tudo na vida deles aconteça como eles querem, né? E até mesmo o Espírito Santo foi profanado. O Espírito Santo não é mais Deus na pessoa do seu Espírito, que vem e santifica o homem, ou seja, retira ele do pecado. Essa não é a bênção do Espírito Santo. Hoje em dia, a bênção do Espírito Santo é que quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, eu fico alegre, eu pulo de alegria, eu salto, me dá uma paz. Até mesmo o Espírito Santo é um servo do homem moderno. O Espírito Santo se tornou um servo, Cristo se tornou um servo, Deus Pai se tornou um servo do homem. E é por isso que a tristeza do mundo ela produz morte, porque ela coloca o homem sobre um pedestal, como um Deus, e até mesmo a divindade santa, o Deus Trino servindo a Ele. E não existe nada mais abominável do que isso. É por isso que a tristeza do mundo, ela opera para a morte. Então, tendo falado sobre a tristeza do mundo, vamos falar um pouquinho sobre a tristeza segundo Deus, né? Aqui nós lemos em 2 Coríntios que a tristeza segundo Deus, ela opera a salvação. Então que tipo de tristeza o homem vai sentir para que a salvação venha sobre ele? Primeiro nós temos que entender o que é salvação. O que é a salvação? Se uma pessoa lhe perguntasse hoje: quero saber, vai buscar Jesus, é cristã, sou. O que é salvação? O que é a salvação? A salvação é a retirada do homem debaixo da ira de Deus. O homem, por ser tão pecador, como nós estamos ouvindo agora, ele tem a ira de Deus sobre a vida dele. Deus se ira, Deus é justo, e ele tem uma ira santa. A pessoa que diz: não, eu não creio num Deus irado, então você não crê no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é um Deus irado contra o pecado. Não, mas eu não consigo conceber a ideia de um Deus que pune. Então você não consegue conceber a ideia do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia pune. Se você fosse juiz e aparecesse diante de ti um assassino, um estuprador, o que seria justo esse juiz fazer? Condenar. Mas no caso dos homens tão pecadores, eles pecam dia após dia. Não, mas não é justo o homem receber a ira. Não, a punição, não acho que não. Não, eu não entendo essa ideia de Deus assim, não, para mim não serve. Então, a tristeza, segundo Deus, ela opera para a vida.
porque ela reconhece justamente que toda essa insatisfação do homem, toda essa busca por todo o bem do universo servindo ele, é pecado. E a tristeza segundo Deus é uma tristeza que entende que ele é o responsável por tudo isso. A tristeza segundo Deus, ela entende que eu sou o responsável por estar afastado de todo o bem. Por quê? Porque Deus é o sumo bem. O homem está separado do bem, o homem está separado de Deus. E quem é o causador disso tudo? Eu. Quando o homem entende isso, quando o homem enxerga isso, quando o homem vê isso, que ele é o culpado, ele, e não as pessoas, e não a sociedade, e não o governo. Quando ele reconhece que ele é o culpado, ele fica triste, ele se aborrece. Mas por que ele está aborrecido? Ele está aborrecido porque ele causou tudo isso. E ele está aborrecido por quê? Porque a glória que era devida a Deus não foi lhe dada. A tristeza segundo Deus, ela inverte os papéis. Ela coloca Deus sobre todos. A tristeza segundo Deus, ela coloca Deus acima de todos. E ela se entristece porque a glória que era para ser dada a Deus não foi dada. Quando Deus deve ser adorado por quem Ele é e Ele não é adorado, o homem se aborrece por isso. Davi, o salmista, ele escrevia: rios de lágrimas correm dos meus olhos porque a tua lei é quebrada. Ele não disse rios de lágrimas correm dos meus olhos porque eu não consigo a mulher que eu amo. Não, rios de lágrimas correm dos meus olhos porque a tua lei é quebrada, Senhor. A Bíblia diz: rendei graças ao Senhor, dai a Deus a glória que lhe é devida. Qual é a glória que é devida a Deus? Toda a glória. Cada batida do nosso coração tem que glorificar a Deus. Cada pensamento nosso deve glorificar a Deus. O homem pensa: não, mas eu tento glorificar a Deus. Mas a questão é que Deus merece toda a glória. Ele merece todos os nossos pensamentos glorificando a Ele. Ele merece todos os nossos sentimentos glorificando a Ele. Cada batida do nosso coração deve glorificar a Deus, glorificar a Deus, glorificar a Deus. E se uma batida do nosso coração não glorifica a Deus, nós estamos insultando a Deus. Então nós se entristecemos, não estamos glorificando a Deus. Eu não estou glorificando a Deus com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Eu não glorifico a Deus na minha família. Eu me entristeço por isso. Por quê? Porque aquilo que é direito de Deus, que é toda a glória, lhe foi tirada. E essa é a tristeza segundo Deus. Eu me entristeço quando Deus não é exaltado. Eu me entristeço quando Deus é privado de receber aquilo que é seu direito. A tristeza segundo Deus, ela busca os direitos de Deus e não os direitos do homem. E por que ela opera para a vida? Porque então, essa é a única forma de nos reconciliarmos com Deus. Reconhecendo que nós somos pecadores, que estamos afastados dele por causa dos nossos pecados, e que é extremamente insultante e sujo e imundo viver uma vida que não glorifica a Deus. E nós ficamos aborrecidos por isso. Nós vemos testemunhos de cultos feitos no século XV, no século XVI, que os homens não conseguiam ir embora para suas casas depois do culto. Tão pecadores que eles se sentiam. Eles se sentiam imundos, eles se sentiam sujos. Eles diziam: eu estou aborrecido, eu não consigo subir no meu cavalo, me ajuda. Os caras levantavam e botavam em cima do cavalo. Eu não consigo ir embora. Porque a consciência da santidade de Deus, da glória de Deus, foi tão grande sobre a vida dele. E a consciência de que ele era tão pecador que nada ele glorificava a Deus. Ele ia para casa em frangalhos, acabado. Mas hoje as pessoas vêm ao culto: hoje eu me senti mais leve no culto. Hoje o culto foi bom, porque a oração foi forte. Por quê? Porque você veio buscar a si mesmo. Você veio buscar a bênção para você. Você não veio buscar a glória de Deus. Você não veio buscar o arrependimento para Deus. Eu vim aqui entregar todos os meus pensamentos, as minhas devoções a Deus. Não, eu vou para o culto para receber hoje. Hoje eu vou para o culto para receber. O culto não é para receber, o culto é para prestar, é para dar culto a Deus. Nós damos culto a Deus, nós não recebemos de Deus o culto. Nós damos para Deus o culto. Só que hoje a igreja moderna, ela destruiu o evangelho. Ninguém mais quer ouvir sobre isso. Ninguém mais quer ouvir sobre a glória de Deus. Se você falar isso nas igrejas modernas, esse cara é um lunático, esse cara é um legalista. Ele é um legalista. Eu acho que esse cara, ele gosta de se afirmar nas boas obras dele. Não é isso. É que o coração do homem, ele não entende
que ele não tem direito nenhum. Que direito tem o homem à vida, eu pergunto? Quem que dá a vida? É Deus que dá a vida, o homem não tem direito à vida. Que direito tem o homem ao sucesso? O homem não tem direito ao sucesso. Não tem direito ao sucesso. O homem não tem direito a nada. Tudo é graça. Tudo é graça. O que nos viermos, nós temos que dar graças a Deus. O apóstolo Paulo falava: em tudo dai graças. Está triste, dai graças. Sofrendo, dai graças. Preso, graças. Filho nasceu com doença, graças. Desempregado, dai graças. O homem não dá graças. Não, eu vou vencer isso. Em nome de Jesus eu declaro, isso vai acabar na minha vida. Não vai acabar na tua vida. Vai acabar se Deus quiser, mas tu declarando não vai acabar nada. Vai acabar quando Deus quiser, se Deus quiser. Porque justamente Deus pode usar algo que nós achamos ruim, algo que nós achamos mal, justamente para que Ele mude os nossos corações, justamente para que nós enxerguemos o quão vazias são as nossas vidas sem Deus. Então Ele permite às vezes que nós sejamos totalmente oprimidos, para que a gente possa perceber o quão nula é a vida sem Deus. Então nós nos aborrecemos porque percebemos que estamos longe de Deus, nos aborrecemos porque reconhecemos que a vida não é sobre nós, reconhecemos que há mais do que nós no mundo. Então o homem, quando ele reconhece que ele não tem direito nenhum, que tudo que lhe vem é graça, ele dá graças até mesmo quando as coisas más acontecem para ele, quando as dificuldades acontecem para ele, dá graças a Deus. Mas hoje isso é inconcebível no nosso meio. Vamos fazer uma corrente, isso tem que acabar. Nós podemos rogar a Deus, mas Paulo, ele ficou doente e ele rogou a Deus 3 vezes para que Deus lhe tirasse a doença. Ele não declarou. Eu pergunto às pessoas que defendem essa teologia da prosperidade, e no caso de Paulo, então você falou que a pessoa só não é curada porque ela não tem fé, né? A pessoa não é curada porque ela não tem fé. Paulo tinha fé? Paulo tinha fé. E por que Paulo falou: eu tenho na minha carne um espinho na minha carne, como um mensageiro de Satanás que vem e me esbofeteia a cara, e eu já roguei ao Pai 3 vezes para Ele tirar de mim, e o Senhor disse para mim: a minha graça te basta. Eu disse: Paulo não tinha fé. O que aconteceu que Paulo não declarou aí, meu chapa? O que aconteceu que Paulo faltou fé para ele quando ele pediu? Por que Paulo não declarou? Por que Paulo não determinou? Por que Paulo não profetizou? Agora vai sair o espinho da carne. Não, ele rogou humildemente ao Senhor 3 vezes. Eu roguei ao Pai. Nós rogamos ao Pai, nós não determinamos nada, nós não exigimos nada. Tudo que o homem recebe de Deus é graça, é dom. Até mesmo o mal é dom. Nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. E pedir: Deus, seja feita a tua vontade, Deus. A tua vontade seja feita. Mas o que importa é que a glória que lhe é devida seja lhe dada, Senhor. Eu, nessa minha fraqueza, eu não vou murmurar. Eu não vou pensar com os meus pensamentos que o Senhor é mau. Me aconteceu uma adversidade, mas eu não vou sentir e pensar que isso é injusto, porque o Senhor tudo faz com justiça. Ou seja, Ele se preocupa totalmente em nada nele conseguir ofender a Deus. Ele se preocupa em que nada nele possa tocar no mínimo da glória de Deus. Isso para Ele é alegria. E isso para Ele é alegria. Que Deus seja glorificado. Não é que Ele tenha os seus desejos supridos. Então esse é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver conosco. Deus, quando Ele falava com os homens, por exemplo, Deus ia lá e chamava Moisés, Deus ia lá e chamava Abraão. O que Deus chamava Abraão e dizia: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele dava um dever para Abraão. Ele não falava dos direitos de Abraão. Ele chamava Noé e dizia: Noé, vem cá, tu vai construir uma arca para mim. Ei, Moisés, vem cá, Moisés, tu vai tirar o povo do Egito para mim. E Deus chamou: ei, Paulo, vai para casa lá do Simão, ele vai orar por ti. Pedro, vem cá, tu vai para a cruz. Era assim que Deus chamava os homens, era assim que Deus falava aos homens. E a palavra de Deus está aqui na nossa frente, nos dando deveres, não benefícios. Não buscamos benefícios para cultuar o Senhor. O povo, toda a Bíblia de capa a capa, todos os sofrimentos que o povo passava, escrito na Bíblia, era sofrimento que o Deus enviava para o povo, porque o povo justamente estava totalmente longe de Deus. O povo estava totalmente em pecado, totalmente longe de Deus, totalmente afastado. Então Deus enviava males sobre o povo para que o povo se arrependesse e reconhecesse os seus males. Mas hoje o mundo está podre, caindo, explodindo, e os homens não reconhecem que estão pecando contra Deus, estão afastados de Deus, e é Deus quem está enviando esse mal.
Os homens não reconhecem isso, pelo contrário, eles buscam a Deus para que o bem venha sobre eles. Tem como ter algo mais sujo do que isso? Não há algo mais sujo que isso. É a mesma coisa que uma pessoa assassinar uma criança, tá? Ela assassina uma criança, ela é condenada à prisão perpétua, para sempre, e ela chegar diante do juiz e dizer assim: eu estou sofrendo muito aqui nessa cadeia, eu vou morrer, eu vou ser eletrocutado, eu vim aqui buscar o Senhor para me tirar dessa condição. Não, a sentença foi dada, você deve cumprir a sua sentença. Não, mas é ridículo uma pessoa dessa buscar o juiz, porque para que o juiz se compadeça dela. É o juiz que requer que ele faça aquilo que é segundo a lei justo e correto. Da mesma forma, é ridículo, é pífio, é imundo buscar a Deus, sendo que nós estamos cobertos de pecado, insultando a Deus. A humanidade está totalmente afastada de Deus. Não existe Deus no mundo de hoje para as pessoas. E buscar Deus para ser favorecido, porque justamente esse mal está nos acometendo, porque nós não buscamos a Deus. Então nós não temos que buscar os benefícios de Deus, nós temos que buscar o nosso arrependimento a Deus. E o Evangelho é sobre isso. O pregador que prega o Evangelho deve pregar sobre isso. O povo está afastado de Deus, vamos voltar para o caminho de Deus, vamos nos arrepender dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa vida no nosso lar, a nossa família deve glorificar a Deus, nosso trabalho deve glorificar a Deus, tudo deve glorificar a Deus, mas Deus está fora dos cultos. Deus está fora dos cultos. O homem só pensa nele. O homem só pensa nele, o homem ora, o homem usa da oração. O homem usa da oração, que é algo sagrado. Por que Deus nos deu a oração? Por que Deus nos deu a oração? Porque nós não temos força em nós mesmos para obedecer a Deus. Então nós vamos até Deus em oração e pedimos: Senhor, nos dá a graça de poder te obedecer. Então Deus, através da oração, nos capacita com o seu Espírito para que nós possamos te obedecer. Alguns usam aquele verso: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, encontrareis. Batei, 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 abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate uma porta se abre. Só que o versículo segue e diz assim: assim também o Senhor dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Ele não para ali. Não é pedir, pedir, pedir a casa. Não é pedir, pedir, bater, bater, bater. Que é o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Por quê? Porque Deus jamais vai negar o Espírito dele. Quando nós queremos obedecer a Ele, glorificar a Ele, nós vamos humildemente em oração e pedimos: Senhor, me capacita a perdoar e amar os meus inimigos. Para isso serve a oração. Então Deus vai lá e te capacita a perdoar e amar os seus inimigos. Então para isso serve a oração. O homem usa da oração para quê agora? O homem usa da oração para buscar os seus benefícios. Não, eu vou lá buscar a oração, porque a oração ela move montanhas. Deus vai mover essa montanha na minha vida. Não é para isso que é a oração. A oração é para que Deus comunique graça, para que nós possamos dar a Ele a glória que é devida. O homem suja também, nessa loucura dele, até mesmo meditar na palavra. Eu fui comprar um terreno agora, e na hora que eu estava fechando a escritura, o homem que eu estava comprando o terreno, ele falou: nós conhecemos um evangélico igual tu. Agora nós vendemos o último terreno para um evangélico igual tu. Ele era evangélico. Eu falei: igual? Eu acho que não sei. Eu falei: como é que era esse evangélico aí? É uma pessoa bem legal. Ela falou que se eu lesse 3 versículos da Bíblia todos os dias, tudo aquilo que eu queria acontecer na minha vida. Não, então ele não é igual eu. Assim, eu vou dizer a diferença de mim para ela. Eu falei: a diferença é que nós não acreditamos que Deus é um servo da gente. Nós meditamos nas escrituras para nós entendermos aquilo que Deus requer de nós, então nós fazemos para Ele aquilo que Ele nos pede. Isso não é para nós que nós meditamos, é para Deus que nós meditamos nas escrituras. Então até mesmo meditar nas escrituras, medita para si mesmo, né? Aprender, o homem quer aprender na Bíblia. Por quê? Porque aqui tem 7 passos para a vitória. Aqui tem 8 formas de ganhar. Isso aqui não é um livro que diz respeito ao homem receber tudo aquilo que ele quer. Isso aqui é um livro de ordenação a tudo aquilo que o homem deve a Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o evangelho isso tudo. Isso é sujo. O homem louva a Deus por interesse. As músicas de hoje, elas não têm nada a ver com Deus. Elas cantam: eu vou viver uma virada na minha vida, eu creio. Eu vou viver, Senhor, uma virada na minha vida, eu creio. Não tem nada a ver com dar a Deus a glória que é devida. Eu fui numa igreja que o pregador falou assim: você sabe qual é a essência da adoração?
Qual é a essência da adoração? É que quando nós adoramos a Deus, todas as portas do sucesso se abrem para a nossa vida. Essa é a essência da adoração. Adorar a Deus por interesse, adorar a Deus por barganha. Eu vou adorar a Deus porque Ele pode me dar as coisas. Essa é a essência do que não é adoração. Falou o contrário, nós podemos adorar a Deus por 1 milhão de motivos, menos porque Ele abre as portas na minha vida. Nós temos que perceber, hoje, nós estamos começando uma caminhada aqui. E é impossível nós começarmos uma caminhada com Deus, começarmos uma caminhada para Deus, sem entender que a igreja é para Deus, que o culto é para Deus, que nós viemos aqui para Deus, nós estudamos as Escrituras para Deus receber a glória que é devida. É impossível nós vivermos uma vida e dizermos que nós somos cristãos se nós não entendemos isso. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos nada ainda. Nada. Acabou o tempo em que os pregadores brigavam pela glória de Deus nos púlpitos. Ninguém mais briga pela glória de Deus. Ninguém mais fica aborrecido, ninguém mais fica entristecido porque Deus não está sendo adorado. Esses dias uma pessoa da minha família veio me contar de uma outra pessoa que eu amo muito. Ela estava passando dificuldade. Ela está passando dificuldade porque agora ela está indo num centro de Umbanda. Ela está indo num centro de Umbanda e então ora por ela. Ora por ela, porque isso pode fazer muito mal para ela. O que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, eu fico triste que ela está indo no centro de Umbanda, mas eu fico muito mais triste porque Deus está sendo ofendido dessa forma. Eu fico muito mais triste porque Cristo foi morto, Cristo veio, Cristo deu sua vida na cruz, e ela busca no orixá, ela busca numa galinha morta a cura dela, num vidente. É por isso que o meu coração aperta, é por isso que eu me entristeço, é por isso que eu fico aborrecido, eu fico com vontade de chorar, porque o meu Deus está sendo insultado. É por isso que eu me aborreço. Eu fico triste por ela, mas meu Deus está sendo insultado. Eu fico muito mais aborrecido por isso, porque a glória que é dele está sendo tirada dele e sendo dada a imundos que se dizem que podem mediar o homem aquilo que eles querem. Eu faço um trabalho aqui, você recebe o que você quer. Essa pessoa não consegue nada, essa pessoa não consegue respirar se Deus não der o ar para ela, ela não consegue levantar de manhã se Deus não der o ar para ela. Ela diz que ela pode resolver os problemas das pessoas, e a glória está sendo dada para quem? A glória da pessoa que busca esse tipo de coisa está sendo dada para essas pessoas. A glória que é do meu Deus, essa glória é do meu Deus, não é dessas pessoas. E as pessoas ficam, mas isso é muito radical. Você tem que pensar na pessoa, tem que pensar em Deus. Essa pessoa está contra Deus, e o Evangelho é sobre a glória de Deus, não é sobre as pessoas. E é isso que nós temos que entender. Nossas vidas foram dadas para a glória de Deus, não foi para viver para si mesmo. Deus nos deu a vida para glorificar Ele, não é para nós, é para Ele. Nosso trabalho tem que glorificar Deus, nossa família tem que glorificar Deus, a nossa voz glorifica Deus, nosso olho glorifica Deus, a forma como eu caminho, a forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu leio, tudo tem que glorificar Deus. A Bíblia diz: toda a terra está cheia da sua glória. Todos louvem ao Senhor, todos louvem ao Senhor, é isso que a Bíblia diz. Ela não diz, dê a Deus a glória que você quer, ela diz, dê a Deus a glória que é devida ao seu nome, e é toda a glória, toda a honra deve ser dada a Deus. Nós temos que fazer isso, senão nós não entendemos o que é o Evangelho. E a cruz, para finalizar, a cruz é isso. Por que Jesus morreu na cruz então, afinal de contas? Por que Cristo morreu na cruz? Cristo morreu na cruz para dar a Deus a glória que é devida. Os homens não conseguiram dar a Deus a glória que é devida. Eles não conseguiram obedecer à lei de Deus. Nós falhamos, então Cristo vem e obedece toda a lei de Deus e dá a Deus a glória que é devida. Cristo morreu por nós? Não, Cristo morreu por nós, é verdade. Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por amor de quem? Por amor ao Pai. Cristo morreu. Foi a paixão de Cristo pelo Pai, não foi a paixão de Cristo pelos homens, foi a paixão de Cristo pelo Pai que veio e deu a vida dele por nós. Porque Cristo não poderia viver sem que Deus fosse glorificado. Então ele vem e dá a vida, ele dá a vida porque ele quer que Deus receba toda a glória que é devida. Então ele morre na cruz, está consumado, eu lhe dei tudo aquilo que é devido, toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o louvor. Por isso os anjos cantam diante de Deus: santo, 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 bendito é o Cordeiro que deu a sua vida por nós, porque ele glorificou ao Pai. E se nós somos cristãos, nós devemos glorificar ao Pai. Um evangelho sem cruz não é evangelho. O símbolo do cristianismo não é uma escada.
O símbolo do cristianismo é uma cruz. Nós não devemos buscar a espada, nós devemos buscar a cruz. Então foi por isso que Cristo morreu. Não é sobre nós, não é sobre nós, não tem nada a ver sobre nós. Eu quero te dar essa notícia hoje. Se você pensava que Cristo, que Deus, que o Evangelho é sobre você, não é sobre você, é sobre Deus e a sua glória. Não, mas eu também, Deus me ama. Deus ama, mas Ele te ama para que você o glorifique. Nós não somos o centro do mundo, Ele é o centro do mundo, Ele é o centro do universo. E eu queria terminar essa mensagem, de repente dura para alguns, mas com certeza que Deus está sendo glorificado, com certeza absoluta que Deus está sendo glorificado, que nós possamos refletir nessa noite, que nós possamos ir embora para as nossas casas e não pensar quando é que é a próxima culto, aquele que eu gostei tanto, que é legal, que é bacana. Não, nós possamos refletir nas nossas vidas o que na minha vida não tem glorificado a Deus e mudar. O que nós temos não é nosso, é de Deus, é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente, amém. Então tudo deve glorificar a Deus em nossas vidas, e nós devemos refletir essa semana, essa noite, por que eu não estou vivendo para Deus? Eu estou respirando o ar que é de Deus, eu estou usando o corpo que é de Deus, usando a minha inteligência que é de Deus, os meus talentos que é de Deus, a família que eu tenho é Deus que me deu essa família, tudo que Deus me deu é dele. Por meio dele Ele me dá. Por meio de quem? Por meio de Cristo Ele me dá. E para quem Ele dá? Para Ele, ou seja, para nós devolvermos a Deus tudo que Ele nos dá. Ele nos empresta o nosso carro, Deus nos empresta a nossa casa, Deus nos empresta o dinheiro, o trabalho, Deus nos empresta os nossos corpos, a nossa inteligência, Ele nos empresta para nós usarmos para a sua glória. Não é para nós usarmos para nós mesmos, não acaba em nós, não é sobre nós. Então, que nós possamos refletir se nós temos vivido uma vida que glorifica realmente a Deus ou vivido uma vida segundo a tristeza do mundo. Então a tristeza de Deus, ela opera para a salvação, porque vamos tentar lembrar de tudo que nós ouvimos. A tristeza de Deus, ela reconhece que o que é realmente triste e aborrecedor é que Deus não está recebendo a glória dele, e a tristeza do homem é que ele não está recebendo a glória que é para ele. Vamos tentar inverter isso em nossas vidas, começar a glorificar a Deus e parar de nos aborrecermos, nos entristecermos, porque nós não estamos sendo adorados pelo universo. Vamos colocar Deus em nossos corações, aonde é devido a Ele. Amém? Então, todos podem ficar de pé, nós possamos cantar mais um cântico a Deus.